Nosso estudo de hoje é lição 10 do livro Palavras da Vida Eterna, Vencer o Mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Palavras de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Comumente empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, urzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressar através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Muito conveniente, muito bom o estudo de hoje, a observação do Emmanuel, e a gente começa fazendo uma observação. A gente não pode jamais desprezar que o mal existe e que é uma característica do mundo de expiações e provas, igual ao nosso, que o mal ainda sobressai sobre o bem. O mal é a maioria num mundo como esse, em relação ao bem. Tá? Mas o que acontece é, o Emmanuel começa chamando a atenção para aquela expressão guerrear o mal, né? E ele fala assim, ó, realmente, tem horas que parece uma guerra mesmo, porque a gente precisa o tempo todo dispensar vigilância e ao mesmo tempo firmeza. Só que a guerra maior, ela acaba sendo contra nós mesmos. E por que eu digo contra nós mesmos? Eu falo assim, porque é contra o nosso orgulho, a nossa vaidade. Porque a gente, quando identifica alguma coisa, em primeiro lugar, a gente vai ficar chateado porque aquela coisa está querendo atrapalhar a gente, está atacando a gente. E eu não falo, essa coisa pode ser encarnada, pode ser desencarnada, a gente identifica. A gente sabe que está acontecendo alguma coisa que está vindo contra a gente. Então, no primeiro momento, é o orgulho nosso é que vai falar mais alto. Vai falar, mas por que contra mim? Olha o ego aí, ó. E a partir daí você começa a retribuir mal com mal. Você começa a desejar mal aquele que está fazendo mal. Né? É até interessante, né? Uma música que está tocando bastante aí, né? Fala, Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine e zele assim. Então, ele tá, em primeiro lugar, ele está pedindo para proteger dele mesmo, porque esse ego atrapalha muito. E depois ele faz um trocadilho que é sempre bom de pensar, né? Da bondade da pessoa ruim, né? E da maldade de gente boa. Mas o que acontece? Ele vem falar o seguinte, o segredo aqui dessa vida aqui na Terra é a gente sofrer injustiça e não jamais a gente querer vingança, a gente retribuir mal com mal, jamais. É a gente aprender a ficar calado mesmo. Deixa que aqueles que acham que são fortes, no tempo certo, na hora certa, eles vão descobrir que eles não têm nada de forte. Aquele que agride só está carimbando o passaporte para continuar preso em mundos como esse, em que o mal domina, em que tem muito sofrimento. E a gente é que precisa passar por essas provas desse mundo sem reagir e sem ter ficar tão penalizado com tudo que acontece. Essa que é a verdade.
Então, o segredo, Paulo de Tarso vem trazendo nessa fórmula. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não se deixa vencer, e na hora de vencer tem que vencer o mal com o bem. E o que seria vencer o mal com o bem? É você identificar que a gente identifica mesmo, até dentro da casa espírita, quem são aquelas pessoas que estão insistindo no ataque, nas indiretas, né, aqueles comentários que só servem para atrapalhar. A gente sabe quem são as pessoas, né? E a gente tem que ficar. A gente também sabe que quando alguém quer te atingir e percebe que não é qualquer coisa que te atinge, ele vai intensificar cada vez mais a maneira de atacar, porque ele está querendo que tenha alguma reação sua. Está percebendo que não tem, então ele fala, então ainda não foi suficiente. Então ele vai querer, né, ao invés de falar uma palavra só, vai falar 10. Vai tentar de alguma maneira te atingir. E quanto mais isso vai intensificando, se você tomar aquela postura de agressividade para se defender, aquela falsa impressão de que o ataque é a melhor defesa, aí a gente vai entrar nesse ciclo do olho por olho, dente por dente, não fica uma pessoa enxergando no planeta. A gente tem que aprender a suportar essas provocações e esses ataques. Então ele bota aqui no final: o melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. Toma agressividade, o tempo todo desculpa e bondade. É difícil para a gente. Quanto mais a gente admitir que é difícil, mais a gente sabe que o nosso ego fala muito mais alto. Que a vaidade, o orgulho ainda é muito grande dentro da gente. Depois ele fala que para a gente o recurso mais eficiente contra a preguiça é o exemplo firme do trabalho. E o mais seguro para reajustar os que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. Remédio para maldição é bênção. Antídoto para veneno da injúria, paz do silêncio e socorro da prece. E a injúria ela pode ser falsa como pode ser verdadeira. Injuriar é fácil, começar a falar mal das pessoas é fácil. Fica paz do silêncio, socorro da prece. A minha prece, por exemplo, muitas vezes foi assim: que Deus permita que meus defeitos não tornem insuportável a minha estada com meus amigos de trabalho. E, mais uma vez, Emmanuel vem pegar os versículos que Jesus deixou. Amai os inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam. Porque esse aqui é o segredo. O segredo final, a avaliação final, o aprendizado final desse mundo aqui é quando a gente consegue receber agressividade de todos os lados e a gente não revida de maneira nenhuma. A gente simplesmente procura se colocar na postura de quem quer ajudar. A gente também não tem sangue de barata, mas o sangue de barata não vai significar também, né, que a gente tenha que contra-atacar, que agredir. Não, não é isso. E esse é um aprendizado que é realmente um aprendizado duro, mas a gente vai aqui afirmar com todas as letras. É o aprendizado final. Quanto mais próximo do fim da prova na Terra, em mundo de expiações e provas, mais agressividade a gente vai receber, porque é o teste final. É para saber se a gente está pronto. E você vê que todos esses que são missionários que vêm para cá, para a Terra, eles parecem que eles são testados ao extremo. E nunca é demais a gente lembrar que até o próprio Cristo sofreu o impróbrio, o ódio, de todas as maneiras, né, durante o seu martírio. De todas as maneiras. E ele, no último momento, ele mostrando para todo mundo: perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Eles continuam condenados a um mundo como esse aqui. Porque para ir para outro mundo, para ir para outros lugares melhores, mais bem-aventurados, você tem que ter a mansuetude, você tem que ter a paz, você tem que ter a tranquilidade. Ah, mas eles estão errados? Estão, mas você não vai corrigir violência com violência. Nunca vai corrigir violência com violência. E aí o que acontece? Você consegue atingir o seu nível de aprendizado, a sua avaliação, para receber o cara passaporte para outros mundos, enquanto eles continuam por aqui. Por isso perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.